Olá pessoal, cá estamos de volta para mais um vídeo, mais uma semana que se encerra e uma nova semana iniciando logo ali para todos nós. Hoje eu estou gravando num sábado à tarde, estou com várias interferências de som ao redor, tem um jogo de futebol aqui atrás, porque eu moro próximo a um campo de futebol, né? E tentei gravar dentro de casa, mas aí descobri que meu vizinho está ouvindo uma música que vai atrapalhar bastante a qualidade do nosso vídeo. E essas questões a gente tem que conseguir conviver com elas, na verdade, né? E isso me fez pensar num tema para conversarmos assim, com a brevidade que esse vídeo permite, que é justamente isso, é entender como conviver com essas questões que nem sempre são aquelas com as quais a gente concorda. Paulo, para de ficar de rodeios e fala logo. Eu tenho ouvido muitas pessoas comentando, e eu estou neste grupo de pessoas, que está cada vez mais difícil da gente poder emitir a nossa opinião sem ser atacado. Felizmente a gente ainda convive com grupos de pessoas que sabem ouvir uma opinião discordante, completamente contrária à sua, e essas pessoas escutam, não concordam conosco, mas lembram que todos têm, óbvio, o direito de emitir a sua opinião e que não precisamos ter, obviamente, opiniões idênticas para que possamos conviver. Mas o que eu tenho percebido é que nem todos pensam dessa maneira. E já faz um bom tempo. Isso se agravou muito de 2018 para cá, 2019, em 2020 parece que explodiu. O que explodiu? Esse asco, essa rejeição à opinião contrária à minha, às preferências que não são iguais à minha. Pessoal, nós vivemos em um mundo tão plural, onde tantas escolhas são possíveis, e as pessoas são mas tão diferentes umas das outras, que para mim é óbvio que nós não pensaremos todos da mesma maneira. E aí eu percebo que o que acontece é que eu pelo menos experimento isso. Outras pessoas não estão nem aí, mas eu experimento sim um pouco de receio de emitir a minha opinião em determinados assuntos. Por quê? Porque eu tenho medo das pessoas? Não, não é isso. Eu não gosto, eu não aprecio de maneira alguma a falta de educação, a grosseria, e também me causa um desconforto muito grande. É a presunção daquele que tem uma opinião diferente da minha, diferente da sua, aquele que tem a presunção de achar que a opinião dele é que é a correta, que a escolha dele é que é a certa, a opção dele é a mais acertada. E isso vale para tudo, gente, vale para tudo. Pega uma notícia, qualquer que seja, coloca algumas pessoas para conversarem a respeito. Dificilmente todas vão pensar o mesmo acerca daquele fato. É muito improvável que isso aconteça, exceto, claro, se forem pessoas pertencentes ao que se convencionou chamar de uns tempos para cá como bolha. Disse que, a gente diz que pessoas que fazem parte de uma mesma bolha pensam de maneira semelhante. Então, se tu reúne pessoas de bolhas diferentes, nós teremos, infelizmente, atrito, falta de educação, gritos, dedos em riste, e não raro as pessoas começam a desabonar aquele que tem uma opinião diferente. Não se ataca mais, não é nem se atacar, porque essa não é exatamente a melhor palavra, mas não se aponta mais
a opinião e sim a pessoa. Não gostei do que a pessoa disse, vou atacar a pessoa. Isso tem acontecido muito, muito nas redes sociais, muito. E é com relação a isso que eu acabo me eximindo muitas vezes de expressar a minha opinião em relação a temas bastante calorosos, né? Vou dar um exemplo. Esta semana, nós estamos hoje no dia 1º de novembro de 2025, no dia em que eu estou fazendo essa gravação. E esta semana ocorreu um fato no Rio de Janeiro envolvendo traficantes e policiais. E de acordo com a bolha que estiver falando sobre o assunto, tu vais ter pessoas que vão dizer que no Rio de Janeiro aconteceu um massacre. Uma outra bolha vai dizer que no Rio de Janeiro ocorreu uma incursão policial. Uma terceira bolha vai dizer que no Rio de Janeiro a gente teve uma ação da polícia, que é praticamente a mesma coisa que falamos sobre incursão policial. Temos uma possibilidade infinita de palavras, de termos que podemos usar. E o que acontece é que na tua fala, isso é o que acontece a respeito desse fato. Se na minha, vou falar na primeira pessoa, se na minha fala eu chegar numa conversa entre amigos e disser que o que aconteceu no Rio foi uma ação policial contra traficantes, as pessoas já presumem que conhecem tudo a meu respeito. Se eu falar que o que aconteceu foi uma ação policial contra traficantes, vão dizer que eu sou de direita, que eu estou apoiando o governador do Rio de Janeiro, que é de direita, vão me chamar de bolsonarista, vão também dizer que eu não, que eu não defendo a vida, vão dizer também que, nossa, agora, se a minha opinião, se na minha fala, eu venho aqui e digo, olha, o que aconteceu no Rio foi uma chacina. Aí o outro grupo vai dizer, ele é esquerdista, ele é de esquerda, ele apoia o Lula, ele certamente vota no PT, ele é a favor de bandido e vão me dizer, leva o bandido para tua casa. Entende? A gente acaba sendo atacado. Então fica muito, muito delicado expressar a opinião da gente sobre determinados assuntos. Ontem aconteceu que eu estava com uma pessoa extremamente educada, esclarecida e educada. E que sobre esse assunto que ela trouxe para o nosso café, nós temos opiniões divergentes. Ela tem uma posição em relação ao que aconteceu no Rio e eu tenho uma posição totalmente 100% contrário à dela. Ela apenas me colocou como ela pensava, eu coloquei como eu pensava. E o que aconteceu? Nós levantamos e fomos embora daquele café e nunca mais vamos nos falar? Não, de maneira alguma. Mas assim, isso é algo totalmente impensável na nossa relação. Porque existe respeito pelo pensar diferente. As pessoas que assim pensam, como eu, como ela, e eu espero como você também, essas pessoas entendem assim, o outro pensar diferente não é motivo para eu bani-lo da minha vida. Isso não é motivo. O outro fazer as escolhas contrárias à minha também não é motivo para que eu não queira mais falar com ele e, o que é muito comum acontecer, passe a desaboná-lo nas redes sociais, nas rodas de conversa, entende? Aquele fulano é isso ou é aquilo, aquela fulana é, sei lá, eu vou usar os termos que às vezes usam, tá? Aquela fulana é esquerdista, é direitista. Esses termos até a gente sabe que são bem educados, perto de alguns que são usados. Então, gente, eu entendo isso, que quando a gente está numa relação respeitosa com as pessoas, a gente pode sim expressar a nossa opinião sobre qualquer assunto. Porque a gente vai ter a certeza de que do outro lado, a pessoa que diverge, não vai nos dizer algo que vai nos magoar, nos entristecer e até nos ofender.
Não vai fazer isso. Ela apenas vai dizer que não concorda, mas que respeita a nossa opinião divergente, porque, pessoal, a gente precisa lembrar disso. A gente tem que garantir à pessoa que conversa conosco o direito à divergência, o direito a pensar diferente de nós, sobre qualquer assunto. Eu, Paulo, entendo assim: se o que a pessoa está defendendo não configura crime, tá ótimo. Claro que eu não vou conseguir conversar com alguém que está defendendo uma postura criminosa. Isso de maneira alguma. Isso é óbvio que eu vou divergir e vou, a partir daquele momento, até ter certas ressalvas da minha relação com essa pessoa. Porque como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que defende escolhas que são configuradas como crime? Não posso, mas isso é uma coisa minha. É diferente de tu dizer que tu faz escolhas que são mais alinhadas à esquerda e a pessoa que conversa contigo faz escolhas mais alinhadas à direita. Isso é diferente. E tu não conseguir conviver com essas diferenças. Eu acho isso até triste, de certa forma, porque se tu não consegue conviver com o diferente, tu vai passar a acreditar que o mundo é da maneira como tu pensas, ou melhor dizendo, vamos expressar melhor, tu vai passar a acreditar que o mundo ideal ou o mundo certo, desejável, é aquele que tu pensa. Porque é isso que pensam as pessoas que estão mais à direita. Elas acham que as suas escolhas configuram um mundo ideal. Assim como as pessoas mais à esquerda também acreditam que as suas pautas, seus projetos de governo, enfim, apontam para um mundo mais justo, o mundo ideal, digamos assim. E se a gente não conseguir conviver com isso, que existe essa divergência, se a gente não consegue conviver com isso, olha, não sei nem se terapia ajuda, porque eu acho que isso está muito além do campo dos psicólogos, sabe? Bom senso, gente. Bom senso não faz mal a ninguém. Na verdade, só traz benefícios. Isso responde, em parte, algumas perguntas que eu já recebi por comentários, nos comentários privados, né, do Instagram. Algumas pessoas me perguntando por que eu não falava sobre política, já que num vídeo eu disse que é um dos meus assuntos favoritos. Sim, eu já disse isso, que quando eu abro um jornal, quando eu abro o Estadão ou a Folha, eu vou direto nas páginas de política, são as primeiras que eu leio. Eu gosto de ler o editorial, depois eu gosto de ler política e gosto de ler economia. Não tenho o menor interesse sobre vida de celebridades, não perco o meu tempo. Tanto que, certa vez, uma amiga minha, sabendo que eu não ligo para esse mundo assim, dessas pessoas chamadas de influencers, e atores e atrizes, exceto se eles forem, para mim, assim, pessoas realmente muito talentosas. Eu estou falando de gente num nível assim, de uma Meryl Streep, de um Jack Nicholson, de uma Fernanda Montenegro, entendeu? Aí sim, essas pessoas são pessoas que eu conheço. Mas essa amiga, certa vez, fez um teste comigo. Ela pegou o celular e ela colocou foto de 10 pessoas famosas. Eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. E dentre eles, eu lembro que tinha nomes. Uma pessoa era Luísa Sonza, que ela até riu muito que eu não disse Sonza, eu disse outra coisa que vocês podem imaginar o que era. Uma outra pessoa era de uma dupla sertaneja, eu acho que se diz, são duas irmãs com um nome parecido. Eu não tinha ideia de quem eram aquelas mulheres. Depois apareceu um homem que eu também não sabia quem era, e ela riu e disse: Paulo, ele é muito famoso. E pior que agora não lembro o nome dele. Ele é um cantor sertanejo. Ela basicamente ficou nesse mundo sertanejo.
E ela ficou escandalizada quando ela me mostrou uma foto da Anitta, e eu olhei e disse, essa eu conheço, essa aí faz um comercial da Claro. Ela disse, Paulo, eu não acredito. E aí eu fiz um teste com ela, então tá. Então eu vou te mostrar as minhas 10 celebridades, vamos ver se tu conhece alguma. A gente acabou não fazendo, porque ela sabia que eu estava brincando e que eu ia mostrar para ela fotos de ministros do Supremo Tribunal Federal, eu ia mostrar fotos de algum economista, e falando assim, nossa, eu estou parecendo tão pedante, mas não é isso. As pessoas têm gostos diferentes, a gente aprecia coisas totalmente diversas, na verdade. Tem pessoas que gostam de acompanhar a vida desses influencers, aquela mulher da bolsa, né, que fica dizendo mimimei, mimimei, tá aí, não sei nem o nome da mulher. Tem pessoas que gostam de acompanhar, e tudo bem, se isso te distrai, se isso te faz... como é que se diz? Se isso te permite diminuir um pouco o estresse da semana, nossa, tá ótimo. O que me desestressa é a leitura do jornal. E para não parecer assim muito, nossa, ele continua falando que ele lê jornal. Que pessoa. Não, eu também adoro ver desenho animado, então isso também me desestressa. Também eu gosto de assistir umas séries, também me desestressa. E o importante é isso, é a gente identificar o que nos faz bem. E voltando ao assunto inicial desse vídeo, o que não me faz bem é esse conflito desnecessário que é gerado pelas ideias divergentes. Pegando bem meu núcleo familiar tem pessoas que são muito de esquerda, tem pessoas que são muito de direita, e eu vou me colocar aqui para vocês, já que uma pessoa num dos comentários perguntou afinal, né, para quem que tu torce, como se política fosse um jogo de futebol, e não é. As más escolhas, gente, na política causam danos muito superiores a uma partida de futebol que o teu time perde. Nossa, um político que conduz mal o trabalho, olha como eu sou bonzinho, que conduz mal, um político que não trabalha com honestidade, sabe? Um político que não tem compromisso com a sua palavra, ele causa um dano muito maior do que qualquer jogo. Por isso não é uma aposta, não é uma torcida. E é por isso que quando na política ganha o candidato no qual eu não votei, o candidato no qual eu não coloquei fé, e não estamos falando aqui de fé religiosa, quando este candidato ganha, eu não fico torcendo para que dê errado, eu fico torcendo para que dê certo. E já aconteceu muitas vezes isso, muitas vezes eu já votei num candidato e ganhou outro. Isso tanto para presidente quanto para governador, prefeito, vereador, que seja. Mas eu sempre torci para que desse certo. Por quê? Porque se aquele candidato, que porventura agora é presidente da República, o candidato no qual eu não votei, se ele fizer um bom trabalho, todos nós vamos ganhar. O Brasil vai ganhar. Então por que eu vou torcer contra? Mas, de novo, é o que eu vejo. Se tu abre a rede social, tu tá vendo ali as pessoas torcendo para que dê errado o governo que está gerindo o país, torcendo para que dê errado. Mas como, gente, que tu faz isso? Como que tu faz isso? O que tem por detrás dessa tua torcida negativa pelo candidato que agora deixou de ser candidato, né? Pela pessoa que agora é o presidente? Como é que tu torce contra o governador do teu estado? Como é que tu torce contra, sabe, essas pessoas? O que tu podes fazer é apontar os erros, isso sim, né? Alardear os erros, inclusive comentar com as pessoas que tu conhece, olha, o presidente está fazendo isso de errado, o governador, o prefeito e assim por diante.
Isso sim. Agora, torcer para que eles façam errado, isso eu nunca vou entender. Torcer para que o país quebre, também não entendo. Torcer para que o teu estado fracasse só porque aquele governador não é o teu escolhido? Como assim? O que te leva a pensar dessa maneira? Então eu estou gravando esse vídeo, um vídeo assim bem mais curto do que geralmente eu costumo fazer, apenas para dizer para vocês que essa semana foi bem difícil, em particular para quem, como eu, não se sente na obrigação, porque eu sei que eu não estou sozinho nisso que eu vou afirmar agora. Foi uma semana bem difícil para pessoas que, como eu, não se sentem na obrigação de ficar indo para as redes sociais e erguer bandeiras de esquerda ou de direita. Quem faz isso, tudo bem, se te deixa satisfeito, se isso te faz bem e não faz mal para as outras pessoas, aí é que está a questão. Tá tudo bem. Só que o que eu vejo é que as pessoas, quando vêm defender o seu lado, por exemplo, o de direita, quando defende a sua posição, ataca os de esquerda, chamando-os de esquerda de todo tipo de palavras horríveis, terríveis. E o mesmo fazem aqueles que são de esquerda quando atacam os de direita. E para os de esquerda, os de direita são todos de extrema direita, esquecendo que existem diferentes nuances. E assim fazem também os de direita, chamando os de esquerda de extrema esquerda, esquecendo que existem nuances. Seria tão mais simples, né, viver em sociedade se não houvesse essa necessidade quase doentia de precisar provar o tempo todo que as suas escolhas, e nesse contexto que eu estou falando, que o seu candidato, que a sua candidata foram as melhores escolhas. Seria tão melhor que as pessoas não chamassem de burras aquelas que escolhem, que fazem opções contrárias às suas. Palavra essa que eu já ouvi sendo dita por algumas pessoas. Tu votaste em quem? Fulano. Pá, tá louco. Esperava coisa melhor de ti. Tu, um professor? Como assim? Como assim? Como assim? Pergunto eu. Quer dizer que eu não tenho direito de fazer as escolhas? A minha escolha precisa ser a tua, não pode ser a minha escolha, porque eu faço escolha baseada em critérios, e os meus critérios não são ideológicos. Aí é que está a questão, os meus critérios não são ideológicos. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu quero agradecer a você que veio até aqui comigo. Vou ficar muito feliz de ler os teus comentários a respeito aqui no YouTube. Tem pessoas que ainda me mandam pelo Instagram, eu também leio lá. Mas aqui no YouTube é bacana porque todos podem visualizar, é diferente, né? Aqui no YouTube todo mundo pode saber a opinião dos outros. E o bom é que tem sido um ambiente muito salutar, onde ninguém se ataca, onde ninguém ergue a mão e aponta o dedo. Todos têm sido muito respeitados e respeitosos nos seus comentários, pelos quais eu agradeço. Então é isso. Uma boa semana para todos nós. Que a gente tenha a capacidade de conversar com aqueles que discordam, sem agredir, sem dizer coisas horríveis para as pessoas, porque quando a gente faz isso, isso fala muito mais de quem a gente é do que da outra pessoa. Um beijo, um abração e uma ótima semana. Tchau, tchau.